Senhoras senadores, senhores senadores, eu venho hoje, eu que tenho ocupado muito esta tribuna, para falar à nação brasileira, alertar a nação brasileira sobre os riscos que o Brasil corre com a privatização, a iminente, a possível privatização da Eletrobras. Eu que tenho alertado que essa privatização, se ocorrer, deverá atingir de forma mais grave ainda as populações das regiões Nordeste e Norte do Brasil, as populações que vivem nos interiores, porque uma vez privatizada a empresa, a participação estatal na empresa de geração, de distribuição de energia elétrica no Brasil, nós não teremos nenhuma segurança quanto à continuidade dos programas sociais, daqueles que foram estabelecidos e que garantem um acesso da população brasileira, mesmo a população mais carente, mesmo aquela parcela que vive nos rincões mais distantes do nosso país, nós não teremos mais a segurança de que isso vai acontecer. E eu aqui falo principalmente como uma representante do Estado do Amazonas, um estado, o maior estado do ponto de vista do seu tamanho geográfico do Brasil, o estado que tem a menor densidade populacional, um estado onde as pessoas estão espalhadas, mas vivem a centenas de quilômetros uma das outras e que tiveram a alegria de ver um sonho realizado, porque mesmo vivendo em localidades isoladas, em localidades distantes, senador Hélio, tem usufruído e tem conseguido, conquistado o acesso à energia elétrica graças ao programa Luz para Todos. Então, quando falamos de uma possível privatização da Eletrobras, falamos, obviamente, de uma possível extinção de programas importantes como o Luz para Todos. Mas eu entendo também que é preciso analisar outros aspectos que igualmente são graves, que envolvem a privatização e que vão surgindo através da contribuição, sobretudo, dos trabalhadores da Eletrobras e também de entidades representativas de setores produtivos, como a própria Fiesp, que tem questionado muito a oportunidade da privatização da Eletrobras. O modelo de privatização proposto, que deverá se dar juntamente com a mudança de todo o marco regulatório do setor elétrico, é em si profundamente danoso ao país e representará para a população brasileira uma agressão à soberania nacional, insegurança energética para o futuro e uma substancial elevação das tarifas no curto e médio prazo. Nem mesmo os defensores da privatização deixam de reconhecer que imediatamente haverá um impacto profundo e negativo em relação às tarifas de energia elétrica, ou seja, a conta de luz deverá aumentar significativamente caso o governo insista nesse absurdo que é a privatização da Eletrobras. Até agora, o governo não conseguiu explicar de forma minimamente coerente quais os benefícios de tão radical e apressado movimento de privatização e mercantilização do setor elétrico brasileiro. Porque, veja, senhores, o que o governo está alardeando é que vai privatizar uma série de setores porque precisa fazer caixa para fazer frente ao déficit orçamentário. Ora, não se vende patrimônio para resolver problemas conjunturais de economia dos gastos públicos, de maneira nenhuma. Ninguém pode fazer isso e o governo também não pode fazer isso. Mas isso não é justificativa para que, de forma tão assodada, de uma forma tão insegura, eu até diria, eles levem para frente esse projeto. E principalmente, senhor presidente, porque começam a surgir informações de que pode estar, e eu repito, começam a surgir informações de que podem estar sendo articulado nos bastidores não uma privatização pura e simples, e sim uma venda dirigida a um determinado grupo econômico, que tem representantes, vejam os senhores e senhoras, que tem representantes dentro da própria Eletrobras e no Ministério de Minas e Energia.
Se estas suspeitas se confirmarem, teremos não só um desmonte do setor estratégico para o nosso desenvolvimento, teremos um verdadeiro assalto ao patrimônio nacional para o favorecimento de uma empresa, ou seja, o discurso de busca de investimentos, competitividade do setor elétrico, esconde na realidade uma ação que pode ser criminosa pura e simplesmente. No dia 28 de agosto desse ano, eu volto a repetir, no dia 28 de agosto desse ano, o jornalista Luiz Nassif, e eu tenho aqui a matéria, o jornalista Luiz Nassif publicou um texto chamado, abre aspas, a 3G e o negócio do século com a Eletrobras, fecha aspas. E está aqui, eu fiz um print e imprimi aqui a matéria publicada no dia 23 de agosto, no dia 23 de agosto, no 28 de agosto desse ano, pelo jornalista respeitado no Brasil inteiro, Luiz Nassif. Neste texto, o jornalista descreve a atuação do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor Paulo Pedrosa, na construção da proposta de venda da Eletrobras. Segundo o jornalista Nassif, abre aspas, o pai da ideia da privatização é o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Paulo Pedrosa, operador colocado para dar as cartas no Ministério de Minas e Energia. O ministro, segundo Luiz Nassif, senador Paim, seria apenas uma figura decorativa. E quem estaria dando as cartas dentro do Ministério é o secretário executivo Paulo Pedrosa. Pedrosa, segundo o próprio Nassif, é ligado ao fundo Private Equity, GP Investimentos, que nasceu das entranhas do Banco Garantia para administrar parte dos ativos quando os 3 fundadores embarcaram na grande aventura da Ambev. O fundo GP é o nome Garantia Partners, que comprou a Semar, que é as Centrais Elétricas do Maranhão, quando essa estava sob intervenção da ANEEL, depois de ter sido devolvida pela Pennsylvania Power e Light. Daí nasceu a Equatorial Energia, que depois comprou a CELPA, que é as Centrais Elétricas do Pará. A Equatorial Energia também faz parte do grupo de controle da Light Rio, do grupo da Light Rio. Pois bem, esta matéria de Nassif destaca que Paulo Pedrosa foi conselheiro da Equatorial, da CELPA, da Semar e da Light, portanto, ligado efetivamente ao Grupo Equatorial, que é controlado pelo GP Investimentos, hoje com um novo nome, o nome 3G. Segue a matéria do jornalista Nassif. O fundo 3G é hoje o segundo maior acionista privado da Eletrobras e foi um dos grandes compradores das ações na véspera do anúncio da privatização. A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, está investigando esse fato. Para não aparecer, a 3G usou o JP Morgan e mais 2 bancos como fachada. Há vários meses, há um grupo de trabalho interno da 3G debruçado sobre os ativos e passivos da Eletrobras. A meta seria assumir o controle da Eletrobras e essa é o grande alvo do Grupo Equatorial. Se bem sucedido, este grupo, eles seriam, sem dúvida nenhuma, fariam um negócio do padrão GP. A Eletrobras, companhia com ativos avaliados em 14 a 600 bilhões de reais, com dívidas em torno de 39 bilhões e passivos ocultos de aproximadamente 64 bilhões, mas que podem ser liquidados por 1/3 do preço disso e cujo controle pode ser comprado por 15 bilhões, ou seja, seria o negócio do século, o negócio do século. Com 15 bilhões, o fundo 3G compraria um patrimônio líquido real de 300 a 350 bilhões de reais. Pois vejam, senhoras e senhores senadores, estas graves denúncias, e repito, são graves denúncias, foram enviadas à Comissão de Valores Mobiliários, eu tenho aqui a cópia
da denúncia à Comissão de Valores Mobiliários para investigação no último dia 27 de outubro pela Federação Nacional dos Urbanitários. Aqui está. A Federação Nacional dos Urbanitários pedindo, senador Hélio, que seja investigado essa possível trama que envolve a privatização da Eletrobras. A possível trama. Senhora senadora... E eu já concedo a parte de Vossa Excelência, porque eu quero aqui ler uma partezinha que sei que Vossa Excelência vai querer abordar também. Então, veja, são denúncias, senhoras e senhores, gravíssimas, e denúncias que estão assentadas, públicas, conhecidas, com documentos gravíssimas, que colocam a tentativa de fragilizar o nosso sistema elétrico no rol dos maiores assaltos do planeta. É isso que está sendo engendrado. E também surgiram denúncias envolvendo outras figuras, é aí que eu quero chegar. Outras figuras nesse mesmo enredo. Um episódio particularmente estranho envolve o senhor Oscar Alfredo Salomão Filho, que foi ocupante de um cargo de livre provimento na Eletrobras, e que até lotado no edifício Holding, e que foi desligado da empresa no dia 14 de agosto de 2017. Pois bem, após o desligamento deste senhor Oscar Alfredo Salomão Filho, após o desligamento oficial da empresa, segundo informações dos trabalhadores, o senhor Oscar permaneceu com o e-mail oficial, estação de trabalho e participando de reuniões de diretoria e liderando um grupo de trabalho de venda das participações das SPS, que são as sociedades de propósitos específicos, e da própria privatização das distribuidoras. E qual a razão da permanência desse senhor na empresa, na Eletrobras, após o seu desligamento? Segundo informações levantadas pelos servidores, senador Hélio, o senhor Oscar Alfredo Salomão Filho é ligado ao Grupo Equatorial. Sendo membro do Conselho de Administração da Semar, que é a Companhia Energética do Maranhão, e que é a empresa do Grupo Equatorial. O fato de a Semar atuar no mesmo ramo das distribuidoras da Eletrobras, ou de possuir provável interesse em adquirir essas distribuidoras ou parte delas no processo de privatização em curso, faz com que a participação do senhor Oscar Alfredo Salomão Filho nas reuniões de diretoria e dirigindo o grupo de trabalho relacionado à privatização da distribuidora configure flagrante conflito de interesses, crime, eu diria. A Eletrobras ou o Ministério de Minas e Energias não esclareceram até hoje a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, porque o senhor Oscar Alfredo Salomão Filho, ligado à Equatorial Energia, participou de 3 reuniões do BNDES como representante da Eletrobras após ter sido demitido. Em outra movimentação estranha, no dia 28 de setembro, o senhor Oscar Alfredo Salomão Filho, 44 dias após ter sido exonerado, volta a ser contratado pela Eletrobras no dia 20 de 10 de 2017. É eleito diretor-presidente da Eletropar, a empresa da Eletrobras responsáveis pelas participações minoritárias na Eletrobras. Senhores senadores, o ministro, a convite nosso por um requerimento aprovado, o ministro de Minas e Energia, esteve conosco na Comissão de Infraestrutura para tratar da possível privatização da Eletrobras. E lá eu perguntei ao ministro quais eram os estudos oficiais que os técnicos da empresa Eletrobras tinham acerca da privatização. Perguntei se eles queriam privatizar através de medida provisória, perguntei tudo, e quem era que fez os estudos de impactos dentro do Ministério. O que o ministro respondeu? Sobre os impactos e os benefícios dos estudos feitos na privatização da Eletrobras, nós temos uma série de estudos feitos por bancos privados. Nós temos uma série de estudos por consultores ou consultorias privadas, pessoas que estão completamente distantes da influência do governo, para apontar se é melhor ou pior o que são e os que devam fazer avaliações. Pois bem, um dos grupos independentes, entre aspas, que fizeram esses estudos é essa 3G, independentes,
bancos independentes, fundos independentes, consultorias privadas. Veja, ninguém privatiza um patrimônio desse tamanho baseado em estudos de fora, sem nenhum estudo interno sequer, sem nenhum. Mas agora parece que fica claro o que é que está acontecendo.